Caras e caros amigos, antes de mais gostaria de agradecer a vossa presença neste jantar da família socialista da região autónoma da Madeira. Desejo a todos um Feliz Natal, junto das vossas famílias e amigos, e que o ano 2013 seja um ano muito melhor que o ano que agora termina de 2012. Caras e caros amigos, permitam-me que as minhas primeiras palavras se dirijam àqueles que hoje não estão neste jantar. Àqueles que são muitos, milhares e milhares de madeirenses que atravessam grandes dificuldades e que têm grandes dramas no dia-a-dia. E falo em especial daqueles que hoje vivem o drama do desemprego, das dificuldades, de falta de recursos financeiros. Na nossa terra já são mais de 23 mil os que estão no desemprego. Mas se tal não bastasse, nós temos neste momento na nossa terra 50% dos nossos jovens em situação de desemprego, que não têm um posto de trabalho, que não têm esperança no futuro e que veem os seus horizontes talhados por esta que foi a má governação do PSD dos últimos anos. Mas, caras e caros amigos, esta realidade dói. Esta realidade dói no coração de qualquer socialista, no coração de qualquer um que sinta os problemas dos outros. O que nós temos assistido na nossa terra é um governo que não sente os problemas do seu povo. Um governo alheio, um governo que eu diria muito diferente dos madeirenses, até parece um governo estrangeiro. É um governo que no dia-a-dia não passa pelas vossas dificuldades, pelas dificuldades dos madeirenses e dos porto-santenses. E perante este drama do desemprego, o que assistimos por parte deste governo é uma política do silêncio, de ignorar estas pessoas, de fazer de conta que elas não existem. Mas para nós socialistas, o desemprego dói, porque nós sabemos as dificuldades das pessoas e sabemos o que custa estar no desemprego. Caras e caros amigos, nos últimos 2 anos, depois deste Presidente do Governo e deste PSD terem assinado o plano de ajustamento para a Madeira, a região autónoma da Madeira viu desaparecer 14 mil postos de trabalho. Se a 1 de janeiro de 2011 tínhamos 120 mil postos de trabalho na Madeira, hoje só temos 106 mil. E eu pergunto a todos vós, olhando para aquilo que é a postura deste governo, quantos mais é que irão para o desemprego em 2013, e em 2014, e em 2015? Caras e caros amigos, a Madeira e o Porto Santo merecem um governo à altura das circunstâncias. Este governo já demonstrou que não é amigo daqueles que atravessam dificuldades. Mas se olharmos para aquilo que são, para aquilo que é, aliás, a nossa economia, se virmos hoje o número de falências, a Madeira perdeu e teve um aumento em termos de falências de 98,1%. Isto demonstra o estado da nossa economia. Mas mesmo assim, gostaria de deixar uma palavra de incentivo aos empresários, àqueles que investem na Madeira, àqueles que tratam bem os trabalhadores madeirenses e porto-santenses, àqueles que muitas vezes não dormem à noite porque sabem que têm que arranjar dinheiro para pagar aos seus funcionários. A esses empresários é de louvar a coragem que têm tido. E mesmo aos outros, que a sorte não esteve do lado deles,
e que de um momento para o outro viram a sua empresa falir. Ou porque as câmaras municipais não pagavam o que devem, ou porque o governo regional os traiu, porque lhe devendo dinheiro, não lhes pagou. E esses empresários também merecem o nosso reconhecimento, porque esses empresários hoje também atravessam dificuldades porque não têm subsídio de desemprego. São mais desempregados ao lado de outros que atravessam tantas e tantas dificuldades. Mas se nós olharmos para a nossa terra e olharmos de frente para a realidade, vemos a pobreza. O PSD não gosta de ver a pobreza que nós temos, porque quando eles olham para essa pobreza, eles sabem que aquilo é o rosto das políticas do PSD. E numa terra como a nossa, em que mais de 60 mil madeirenses ganham menos ou têm menos recurso disponível que 200 euros por mês, estas pessoas, muitas destas pessoas não têm dinheiro para o pão, falta-lhes na alimentação, porque há fome nesta terra. Há muita gente que esconde os nossos governantes, mas nesta terra, infelizmente, há fome. Mas também há aqueles que todas as semanas se dirigem ao aeroporto da Madeira, colocar lá os filhos para saírem desta terra para as terras de imigração. E é com lágrima nos olhos e com o coração nas mãos que essa gente vê os filhos sair da Madeira. Mas muitos deles, que com essas lágrimas e com esse coração nas mãos, deixam cá a família, as mulheres e os filhos, e têm que sair de cá para arranjar sustento para o dia-a-dia dos que cá ficam. A esses também a nossa solidariedade, porque nós sabemos o sacrifício que estão a fazer em nome das suas famílias, mas também dos madeirenses e dos porto-santenses. O que nós assistimos nestes 2 anos é o reflexo da dívida maldita que o PSD colocou em cima de todos nós. Hoje, aqueles casos de desemprego, pobreza, imigração, vê-se numa determinada faixa da população. Vê-se esta pobreza, esta imigração e o desemprego naqueles que não têm culpa pela situação a que a Madeira chegou. Aqueles que têm as responsabilidades de terem colocado a nossa terra nesta situação, na sua casa não entra o desemprego, não entra a pobreza, nem há imigração. Os responsáveis pela falência da Madeira estão bem, têm a mesa farta, não sofrem pelo mal que fizeram à nossa terra. E eu sei que é injusto. Qualquer socialista sabe que a justiça não é uns pagarem pelos erros dos outros. E o que estamos a assistir é que aqueles que não têm culpa estão a pagar pelos erros do PSD e do governo do PSD. Estamos no final de 2012 e o retrato da Madeira é o retrato de quem nos governa. É o retrato das suas políticas e as consequências que todos hoje vivemos. Mas o ano de 2012 foi de facto o ano da verdade. Terminou a idade da inocência para os madeirenses. Hoje todos e cada um dos madeirenses sabem a responsabilidade do seu voto. Todos sabem que o voto tem consequências para o bem e para o mal. Quando se comete erros, pagam-se esses erros. E os votos hoje é a arma que o povo tem. E é por isso que eu digo que não há inocentes nesta terra. Toda a gente durante 2012 viu os resultados da governação do PSD. Todos sabem, sem exceção, quem destruiu a Madeira, quem a levou a esta situação foi o PSD. Todos sabem que nenhum outro partido governou a nossa terra nos últimos 36 anos. Todos sabem que só há um responsável na Madeira por esta situação, é o governo do PSD. E se olharmos para a Madeira, nunca na sua história, nestes 6 séculos de história, se a Madeira teve tantos recursos disponíveis.
foram os fundos europeus, as verbas do Orçamento de Estado, os recursos próprios de todos os madeirenses através dos impostos e a dívida e a colossal dívida que aqui entrou. Em 6 séculos de história, não há, em 36 anos da nossa história, um período que tenha entrado tanto dinheiro na região autónoma da Madeira. É caso para perguntar porque que estamos na atual situação. Caras e caros amigos, a história não será branda para aqueles que destruíram o presente e o futuro. O ano 2012 foi o ano da verdade, da dívida aos olhos de todos, das falências em Catadupa e aos olhos e à vista dos madeirenses e porto-santenses, do engrossar do desemprego como nunca se viu na nossa história, da imigração e da pobreza e da exclusão social. Tudo ficou à vista de todos. Hoje ninguém pode dizer que não sabe, ninguém pode dizer que não conhece, que é inocente perante esta situação ou que é ingênuo. Hoje ninguém é ingênuo na região autónoma da Madeira. Toda a gente sabe que quem nos trouxe esta situação foi única e exclusivamente o PSD. Depois de tudo o que vemos neste ano, em 2012, eu julgo que não se consegue encontrar um único madeirense que possa dizer, em consciência, que este governo está a governar bem. Não há um único, em 367 mil madeirenses, que hoje possa se levantar e dizer, em consciência ao povo, que este governo está a governar bem. E eu julgo que também em consciência, nós hoje podemos afirmar, categoricamente e sem qualquer dúvida, que não há um madeirense que possa se levantar e dizer que o PSD merece o seu voto. A situação da Madeira é infelizmente negra, mas vamos a questões concretas. Hoje quem aplaude o PSD está a tirar o pão da boca das nossas crianças e dos nossos jovens. E eu não digo isto à toa. Quem aplaude o PSD e tem consciência da realidade sabe que está a pôr crianças a passar fome. E dou um exemplo. O Governo Regional afirma que não tem dinheiro para a alimentação nas escolas. E por isso reviram e alteraram, baixaram os escalões, cortaram nas verbas para as refeições, cortaram nos passes, cortaram até, digamos, em determinados circuitos por onde passavam os autocarros e as crianças têm que ir a pé para a escola. Mas o PSD, que não tem dinheiro para o apoio social, tem dinheiro para injetar no Jornal da Madeira, que só faz oposição à oposição. E aqueles que hoje ainda apoiam este governo sabem aqui que estão a tirar o pão da boca das crianças madeirenses e do Porto Santo. Mas também aqueles que apoiam o PSD sabem que há outro caminho e há outras políticas. E uma questão concreta: o PSD injeta milhões e milhões de euros na via litoral e na via expresso. Não precisava de o fazer. Tinha que renegociar os contratos de concessão que estabeleceu. Mas há milhões e milhões de euros para a via expresso, mas não há esse dinheiro para os medicamentos. Não há esse dinheiro para que se acabe com as listas de espera. Não há esse dinheiro para apoiar os nossos idosos. Caras e caros amigos, mas também aqui, aqueles que estão a aplaudir e a apoiar o PSD, sabem uma coisa: estão a tirar o dinheiro aos idosos para dar a empresários amigos do regime. E, portanto, as pessoas têm que ter consciência da realidade. É por isso que eu reafirmo: ninguém é inocente, todos conhecemos a realidade e sabemos da verdade. Dou outro exemplo: a lei de meios que o governo PS aprovou.
para combater e ajudar aquilo que foi a desgraça do 20 de fevereiro. Milhões e milhões de euros que entram na região, que vieram do Orçamento de Estado por força de uma lei criada pelo governo do PS, e muito bem, para acudir os madeirenses. Onde é que o governo do PSD mete o dinheiro? Na Marina do Lugar de Baixo, 20 milhões de euros. No caso da costagem no Funchal, mais 40 milhões de euros custará aquela obra. E eu pergunto, um governo consciente, que tem pessoas a viver em zonas de risco, que foram afetadas pelas aluviões na região autónoma da Madeira, e que poderia pegar neste dinheiro, não no outro, neste dinheiro, em vez de mandar para a Marina do Lugar de Baixo, construía casas em locais fora dessas zonas de risco. E com isso, além de dar casa às pessoas e afastá-la do perigo de outras enxurradas, estava a criar postos de trabalho. Porque aquela engenharia que fazem na Marina do Lugar de Baixo e no Funchal da Costagem não cria postos de trabalho. Aquilo é maquinaria pesada e com dezenas de trabalhadores. E eu estou a falar de que com o mesmo dinheiro podíamos criar milhares de postos de trabalho para muitos madeirenses que estão no desemprego. Caras e caros amigos, eu dou estes 3 exemplos. Estes 3 exemplos servem para ver com clareza também que há diferenças entre o Partido Socialista, que se preocupa e apoia as pessoas, e o PSD, que nos governa, tratando mal a Madeira e os madeirenses. Em vez de derramar estes milhões de euros e criar postos de trabalho, estes senhores dão esse dinheiro para fazer obras que não são prioritárias. E dão esse dinheiro para os empresários amigos do PSD. E é por isso que eu digo, mas que pai é este? Mas que pai é este que tira os filhos para dar aos amigos? E ainda por cima, há aqueles amigos que já têm a mesa farta. Eu pergunto, nesta época natalícia, este Pai Natal afinal é o contrário. Este Pai Natal tira o comer da boca das crianças para meter na mesa daqueles que estão ricos e que andaram a enriquecer à custa dos madeirenses. É por isso que este PSD não representa a Madeira nem os madeirenses. Este PSD transformou-se num grupo e num clã de famílias que controlam a Madeira e o Porto Santo. E esses senhores têm uma regra. Em primeiro lugar estão eles. Em segundo lugar estão eles. E em terceiro lugar estão eles. Para os madeirenses e porto-santenses, nada. Ainda hoje, isto para ver o comportamento e a falta de coração desta gente. Ainda hoje o Diário Notícias da Madeira trazia uma notícia sobre a Atalaia. E essa notícia do Diário, e penso que toda a gente tem acompanhado, que isso tem saído em todos os órgãos de comunicação social, em que a Atalaia tem lá uma instituição de solidariedade social, e hoje vejo-se a saber que afinal um genro do Dr. Jardim tem interesses na empresa que alugou o espaço. E nos últimos dias fui vendo e assistindo da parte do Presidente do Governo Regional a intervir na praça pública para salvaguardar os interesses do seu genro contra os interesses dos idosos, dos enfermeiros e dos trabalhadores. Onde é que está a alma e o coração desta gente? E em véspera de Natal, o senhor Presidente do Governo, o que faz para ajudar o seu genro e os interesses da empresa do seu genro, o que faz é pegar em 122 idosos que estavam habituados àquele local, àquele espaço e ao relacionamento com os enfermeiros e com os trabalhadores, e pegar nesses nossos idosos e lançar para os 4 cantos da região, para casas e instituições que não têm condições para os acolher. É na véspera de Natal que o Dr. Alberto João Jardim dá esta prenda. E aqui, mais uma vez, quem olha para este caso concreto vê que a alma desta gente não existe. O coração do PSD e do Sr. Dr. Alberto João Jardim
não existe. O que fizeram estes dias ao serviço de interesses particulares prejudicar 122 idosos madeirenses. Isto não é admissível no século XXI. Mas os madeirenses estão a ver isto. E eu julgo que hoje os madeirenses já não aplaudem este tipo de atitudes, nem os apoiam. Por outro lado, estamos nos últimos dias também a assistir a umas movimentações da parte do governo do PSD da Madeira e do governo de um tal Passos Coelho e Paulo Portas em Lisboa. E essas almas, essas santas almas, andam para aí a magicar uma forma de criar uma holding em que prenda toda a comunicação social pública regional nas mãos do Dr. Jardim. Mas eles acham que a gente vai admitir que a RTP, a RDP, a Lusa se transformem em mais um jornal da Madeira às mãos do Dr. Jardim? Esta questão é gravíssima. O governo regional do PSD não é pessoa de bem. E nós não admitimos que utilizem estes órgãos de comunicação social para perseguir as pessoas, os militantes do PS e de outros partidos, e inclusive os militantes do PSD. Nós não admitimos, e temos uma coisa do nosso lado: a razão objetiva, porque o passado fala por si. O que se passa no Jornal da Madeira fala por si. E nós não admitimos, nem admitimos também, que o mais alto magistrado da nação, o Sr. Presidente da República, não avance, desde já, com medidas para pôr cobro a esta estratégia de controle da comunicação social na região. Nós já sabíamos que vivíamos em claustrofobia democrática e informativa. Agora não sabíamos que em pleno século XXI nos queriam lançar uma ditadura em cima dos madeirenses. E veja-se, o Dr. Jardim já nem manda em meio o PSD. O Dr. Jardim não é respeitado já na Madeira. O líder do PSD já não controla os madeirenses. E vendo-se nesta situação, ele quer agarrar todos os instrumentos que deviam ser de informação para transformá-los em propaganda e para controlar o dia-a-dia dos madeirenses através da informação. É por isso, caras e caros amigos, que nós não vamos admitir e usaremos todos os meios legais e ilegais, porque aqui nós temos a razão do nosso lado, que eles podem construir leis que nós não respeitamos. Utilizaremos todos os meios para que não caia na Madeira uma cortina de ditadura novamente. E o Partido Socialista, em relação a esta matéria, é intransigente. E queremos uma palavra do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro em relação a esta matéria. Porque o silêncio quando dura e dura muito tempo, passa a ser um silêncio cúmplice. E o mais alto magistrado da nação tem que intervir em relação a esta questão. Caras e caros amigos, 2012 foi o ano da verdade. Todos nós conhecemos hoje a realidade da Madeira. Mas eu não tenho dúvidas que 2013 será o ano da mudança. A Madeira tem futuro. A Madeira tem futuro sem o PSD no governo. Os madeirenses e os portugueses conhecem a nossa terra e sabem que a Madeira tem condições para dar qualidade de vida e bem-estar aos madeirenses. E nós entendemos que este também é um momento da verdade para os madeirenses e porto-santenses. As pessoas vão ter que decidir em relação ao seu futuro. E nós vamos ter eleições autárquicas em outubro do próximo ano. E essas eleições autárquicas são fundamentais para o futuro da Madeira.
Isto aqui é claro. Ou o PS e a oposição ganham as eleições autárquicas e o Alberto sai, ou o PS e a oposição perdem as eleições autárquicas e o Alberto fica. E, portanto, a sociedade vai se dividir em dois lados claros. Uns, por um lado, querem, agarrados ao passado, manter estas políticas que levam ao desemprego, à pobreza e à migração, e outros querem se agarrar ao futuro, que têm um sonho e têm esperança na Madeira e no Porto Santo. É necessário unir a Madeira e o Porto Santo, unir os madeirenses e os porto-santenses, unir famílias desunidas da oposição, chamar independentes, personalidades da sociedade civil, para construirmos uma alternativa de mudança para a Madeira. E eu hoje não tenho dúvidas que os indicadores que disponho para toda a Ilha da Madeira e Porto Santo, se existir a inteligência por parte dos partidos da oposição, se existir a vontade da sociedade, o Partido Socialista e a Madeira vai ganhar em outubro do próximo ano. É por isso que desafiei os partidos da oposição, movimentos, personalidades da sociedade civil, independentes, a abraçarem um projeto de mudança para a Madeira. E os sinais que temos dos partidos da oposição, dos movimentos de cidadãos e desses independentes é que querem abraçar a mudança da Madeira e querem construir o futuro connosco. Caras e caros amigos, a mudança está onde sempre esteve. A mudança está nas mãos de cada um de nós. E eu não tenho dúvidas, e a um ano de distância posso afirmar que daqui a um ano, quando nos reunirmos para festejar o Natal, a Madeira será diferente, não estará pintada só de uma cor e de cor laranja. A Madeira terá muitas cores, será um arco-íris de cores que servirá a imagem e será a imagem da Madeira do futuro. Nós não temos hoje dúvidas nenhumas que hoje estamos a atravessar um momento histórico da Madeira. Há a Madeira do passado que nos trouxe até aqui e há a Madeira do futuro que vocês irão construir daqui para a frente. Viva a Madeira! Viva o Porto Santo! E quero desejar a todos um bom Natal, um Feliz Natal e Grande Natal e um bom ano 2013. Muito obrigado a todos. PS! Vamos continuar a festa!